Olá, tudo bom? Bem, vou dar seguimento aí, né, à nossa aula de termoquímica. Na aula passada eu introduzi um pouquinho, né, o que nós estudamos na termoquímica, né, que é justamente os calores envolvidos, tanto em processos químicos quanto em físicos. Dá uma voltadinha aqui. Então a gente conceituou um pouquinho, a gente viu lá o que é um processo exotérmico e endotérmico. Processos exotérmicos é aqueles que liberam calor, enquanto que endotérmicos vão absorver calor. E isso vai influenciar diretamente no valor da entalpia, né? Para processos exotérmicos, a gente vai ter uma entalpia negativa e para processos endotérmicos positivos. A gente fez a análise, né, com base no gráfico. Depois a gente relacionou, né, a termoquímica com a estequiometria da reação. Na aula de hoje, né, a gente vai dar seguimento falando um pouquinho da termoquímica em processos físicos, né? Então, justamente a diferença que a gente tem de um processo físico para um químico é que o processo físico a gente só vai ter uma mudança no estado físico da matéria, né? Químico a gente já tem uma mudança na composição. Então, como a gente vai estar falando aí de processos físicos, né, a gente tem aí ressaltados os 3 estados físicos da matéria, né, sólido, líquido e gasoso. A transformação, né, do estado sólido para o estado líquido a gente denomina como fusão. Então, a gente tem que, quando a gente tem uma substância no estado sólido e ela passa para o estado líquido, a gente vai ter um aumento de temperatura, né? A gente poderia aqui exemplificar como, por exemplo, o derretimento de um gelo. Então, a gente vai ter o gelo, que vai estar a uma temperatura mais baixa, e aí quando ele funde, né, quando ele derrete, vai para o estado líquido, a temperatura dele se eleva. Essa elevação de temperatura, né, e consequentemente a mudança no estado físico, está diretamente associado ao fato que esse processo ocorre por meio de absorção de calor, né? Então a gente vai falar que a fusão é um processo endotérmico. Justamente o sólido ele precisa absorver calor, tendo um aumento de temperatura, indo para o estado líquido. Molecularmente falando, a gente pode falar, né, que no estado sólido as nossas moléculas elas estão mais juntas entre si. A passagem para o estado líquido faz com que essas moléculas elas fiquem mais separadas, justamente se a gente está tendo um aumento de temperatura, está tendo um aumento no grau de agitação das moléculas, isso faz com que elas fiquem mais distantes, né, entre si, se transformando no estado líquido. Agora, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, o princípio vai ser o mesmo, né, no sentido de que do líquido para o gasoso a gente também vai ter um afastamento das moléculas, e isso vai se dar devido à absorção de calor. Consequentemente, essa transformação física a gente vai falar que é um processo endotérmico. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, a gente vai denominar como vaporização, e a nossa vaporização ela pode acontecer de 3 formas distintas. Podemos ter a evaporação, que é um processo natural, espontâneo, e acontece de forma superficial, né? Então, por exemplo, uma roupa secando no varal, moléculas da superfície, elas conseguem escapar, né, daquele meio líquido e, consequentemente, vão para o estado de vapor. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso em propriedades coligativas, né, justamente que a gente viu que a passagem do estado líquido para o estado gasoso, não necessariamente a substância, ela precisa alcançar a temperatura de ebulição, né? Então, se a gente estiver falando da água, por exemplo, se a gente tiver um copo de água num sistema aberto, né? A água ela vai evaporar, mesmo que aquela água não esteja a 100 graus Celsius. Esse processo é a evaporação, que é esse processo natural. Agora, quando a gente fala de ebulição, é quando justamente a gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas quando a substância alcança o seu ponto de ebulição, né? No caso da água, é 100 graus Celsius. Então, quando a água ela atinge os 100 graus Celsius e começa a entrar no processo de fervimento, aí a gente tem, né, a ebulição. Agora, calefação é um processo instantâneo, né? Então, quando, por exemplo, uma gota de água cai na superfície de uma frigideira que está muito quente, instantaneamente vai para o estado gasoso. Isso já é um processo denominado calefação. Independente se é uma evaporação, uma ebulição, uma calefação, seja qual for o processo de vaporização, será um processo endotérmico, porque para ele acontecer, a gente precisa de uma absorção de calor.
Agora, se a gente tiver a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, a gente vai denominar isso como a sublimação, né? Como exemplo, a gente tem a naftalina. A naftalina, ela, por exemplo, não derrete, ela não passa pelo estado líquido. Ela sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Poderíamos destacar também o gelo seco, que é composto, né, pelo CO2, dióxido de carbono, que também vai do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, essa passagem, né, do estado sólido direto para o estado gasoso, denominado como sublimação, também é um processo endotérmico que precisa de absorção de calor para poder acontecer. E, consequentemente, se tem absorção de calor, a gente tem aumento de temperatura no processo. Agora, a volta, né, desses processos que a gente analisou, nós já vamos denominá-los como processos exotérmicos, ou seja, são processos que acontecem mediante a liberação de calor, né? Então, destaco aí a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Exemplo de condensação temos vários no nosso dia a dia, né? Um exemplo a gente pode citar quando a gente faz um arroz, né? Tá saindo aquela fumacinha do arroz, né? Que nada mais é do que a água vaporizada. E aí ela tá no estado gasoso. Se a gente tapar essa panela, esse vapor que está em uma temperatura mais elevada, ao bater na superfície da tampa, ele começa a resfriar. O que significa ele resfriar? Ele começa a perder calor e a sua temperatura vai diminuindo. Isso faz com que as moléculas elas comecem a ficar mais juntas entre si, diminuindo o grau de agitação entre elas, consequentemente acontecendo a transformação para o estado líquido. Então, quando a gente abre a tampa, começa a escorrer uma água líquida. Então, por mais que a gente tenha colocado uma tampa seca, se a gente colocar nesse cenário, né, na qual a gente tem ali vapores quentes de água, consequentemente, com o passar do tempo, esse vapor ele vai ficar líquido, sofrendo aí uma condensação. Isso vai acontecer justamente mediante um processo exotérmico, liberação de energia. Aí, né, está destacado a liquefação, mas, né, coloco até um asterístico na liquefação. Por quê? A liquefação é um processo, né, que acontece também através da transformação do estado gasoso para o estado líquido. Só que a liquefação não entra no nosso contexto aqui. Em qual sentido? A passagem do estado gasoso para o estado líquido através da liquefação não se dá pela mudança de temperatura, tá? E sim pela mudança de pressão. Então, a liquefação é quando um gás ele é pressurizado, ou seja, existe um aumento de pressão, as moléculas vão ficar mais juntas e assim esse gás ele sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Exemplo clássico que a gente tem de uma liquefação é o gás de cozinha, né? O gás de cozinha dentro de um botijão ele é líquido, justamente porque dentro do botijão a gente teve uma pressurização do gás. Esse gás ele foi submetido a uma elevação de pressão, então, consequentemente, ele foi para o estado líquido, tá? Então, a liquefação não vai entrar no nosso contexto porque não tem um envolvimento direto da temperatura. Agora, a passagem do estado líquido para o estado sólido, como por exemplo a formação do gelo, a gente vai ter aí um abaixamento de temperatura, ocasionado justamente pelo processo exotérmico, porque a gente tem uma liberação de calor, e aí a gente vai denominar como uma solidificação, tá bom? A sublimação também pode ser essa volta do estado gasoso direto para o estado sólido. Nesse sentido, do gasoso direto para o sólido, a gente vai denominar como exotérmico esse processo. Então, a gente percebe aí, né, que nós podemos falar de termoquímica, ou seja, de processos endo ou exotérmicos, também em transformações físicas, tá? Então, a gente vê aí essa aplicação. Aqui eu trago para vocês tipos de entalpias que temos. Esses tipos de entalpia está diretamente associado à reação que acontece no meio, né? Então, esses tipos de entalpia nada mais são do que respectivos valores de ΔH para reações específicas. Então, a entalpia de combustão, ela é justamente a entalpia relacionada à reação de combustão, né? Ou seja, quando a gente tem a queima ali, né,
de um mol de uma determinada substância, a reação que acontece, o ΔH, né, dessa reação a gente pode chamar de uma entalpia de combustão. Então, é para a gente especificar, tá? Na aula passada eu já destaquei para vocês, né, qual é o perfil de uma reação de combustão. Então, eu já destaquei que toda reação de combustão a gente precisa do comburente, que é o O2. Então, a gente vai ter um combustível qualquer reagindo com O2, e aí a gente vai ter a formação do CO2 e da água, caracterizando uma combustão completa. Se a combustão for incompleta, além de produzir CO2, a gente pode estar produzindo monóxido de carbono, que é o CO, como também a gente pode estar produzindo simplesmente carbono, tá? E destaquei também em relação à combustão do hidrogênio. A combustão do hidrogênio, se a gente queimar H2, não tem como a gente formar nenhum produto formado por carbono. Então, a queima do H2, a gente só tem formação de água, tá? Outra entalpia que a gente tem é a entalpia de formação. A entalpia de formação, ela está associada à formação de alguma substância. Então, toda reação na qual a gente tiver substâncias simples, que é o caso do exemplo, a gente tem um grafite, H2 e O2, substâncias simples que formam uma determinada substância-alvo, a gente vai falar que a entalpia envolvida nesse processo é a entalpia de formação. Essas entalpias de formação, elas já são tabeladas, elas já foram calculadas experimentalmente a partir de reações nesse gênero, então a gente já tem o valor das entalpias de formação das substâncias, tá? Agora, a entalpia de dissolução é justamente quando a gente tem, né, o envolvimento de, como o próprio nome diz, de uma dissolução. Então, se a gente tiver uma substância no estado sólido e dissolve ela em água, a energia envolvida nesse processo vai ser a nossa entalpia de dissolução, tá? Destacando alguns pontos aqui, por exemplo, a entalpia de combustão, a gente já viu que sempre será negativa, porque justamente toda reação de combustão libera energia, então a gente sabe que sempre o processo será exotérmico, tá? A entalpia de formação pode variar, o processo pode ser endo ou exotérmico, tá? Vai ter associações específicas à substância que está sendo formada. E essa entalpia de dissolução é justamente essa energia, né, envolvida no processo de dissolução de uma determinada substância. Então, a gente entra agora aqui, né, justamente vendo um pouquinho sobre formas, métodos que temos de calcular o valor de ΔH. Porque essa variação de entalpia, não é, ela pode ser calculada com base em algumas informações. Então, a gente vai justamente analisar, né, como que nós podemos calcular o nosso valor de ΔH. A primeira maneira que a gente tem, né, de calcular o valor de ΔH é através da entalpia padrão de formação. Mas entalpia padrão de formação é exatamente o que eu terminei de falar, né, da entalpia de formação. Então, como assim? O que é essa entalpia padrão de formação? Entalpia ou calor padrão? Primeiro, padrão, esse zerinho que a gente tem aqui, ó, porque entalpia padrão de formação a gente vai representar por um ΔH zerinho F. Esse zero, ele indica justamente a condição padrão que a substância está. Que condição é essa? 1 atm, 25 graus Celsius e uma concentração de 1 mol por litro, tá? Então, essa entalpia, ou seja, deixa eu voltar aqui. Justamente o calor ou a entalpia de formação que nós temos aqui, quando ela é calculada com base em substâncias simples no reagente. Porque a gente vai ver que essa entalpia padrão de formação, como que nós podemos calcular ela? Como isso é uma variação nos dá uma ideia de fazer final menos inicial. O final de uma reação nada mais é do que o nosso produto. E o início é o reagente. Então, por isso que a gente vai fazer. Aqui a gente pode até agregar, colocando aqui na frente, esse símbolozinho aqui, ó.
Um minutinho só que travou. Podemos justamente colocar este símbolo aqui na frente, que indica somatório. Então, a gente vai fazer o somatório, é um ezinho, tá? Somatório. A gente vai fazer o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, tá? Como entalpia, para essa entalpia de formação ser encontrada, a gente adota que a substância simples, no estado padrão, tem entalpia igual a zero. É um padrão que a gente tem. Se a gente for fazer a análise aqui, ó, como que isso é calculado? Como o meu reagente só tem substâncias simples, todas essas entalpias equivalem a zero, tratando-se da entalpia de formação. Como a entalpia de formação a gente vai fazer produto menos reagente, a gente vai fazer o valor encontrado da entalpia do produto menos zero, porque todos os reagentes equivalem a zero. Então, o ΔH da reação equivale à entalpia propriamente dita do produto, ou seja, a entalpia que forma esse produto. Então, a gente vai chamar aí dessa entalpia de formação, tá? E aí, como que isso pode ser aplicado? Então, eu trouxe aqui essa reação para a gente poder pensar sobre ela. Para a reação de combustão do metanol, representada abaixo, e classifique-a em endotérmica ou exotérmica. Então, a gente vai calcular o ΔH para essa reação e classificar a reação. Então, a gente tem essa reação, e aí, a primeira coisa, pessoal, a gente vai ver que para poder fazer o cálculo de ΔH, nós vamos poder ter três métodos, que é essa entalpia de formação, é um dos métodos. Outro método que temos é a lei de Hess, e outro método que a gente tem é a energia de ligação. Qual método que eu vou adotar para poder calcular o valor de ΔH? Vai depender das informações que a questão der. Então, uma questão como essa pede para a gente calcular o ΔH para a reação de combustão do metanol e classificá-lo. E aí, quando a gente analisa os dados que a gente tem são de entalpias padrão de formação. Então, o método que eu vou seguir tem que ser de entalpia padrão de formação. Se esse é o método que eu vou seguir, eu já corro na minha reação e analiso se ela tem alguma substância simples, que é o caso, né? A gente tem aqui o O2. Como a gente tem uma substância simples aqui, a gente já sabe que a entalpia padrão de formação dela é zero. Então, a gente já exclui essa substância. Porque tem vezes que a gente está fazendo a questão e a gente acha que está faltando informação daquela substância. Mas não está, porque se ela é uma substância simples, vai ser zero. Depois que a gente descarta a substância simples, vamos então fazer aqui o cálculo do ΔH. A gente sabe que o ΔH vai ser o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Então, ΔH vai ser igual. Vou colocar aqui entre parênteses, se relaciona com a entalpia do produto. Então, o meu produto, eu tenho aqui o CO2. Se a gente analisar, a entalpia do CO2 é de menos 393,5 kJ. Só que a gente tem esse valor de entalpia por mol de CO2. Nessa reação, a gente tem 2 mols de CO2. Então, a gente vai ter que vir fazer vezes 2. Mas a entalpia padrão da água. A água está aqui, né? Tem uma entalpia de menos 241,8. Só que tem essa quantidade de quilojoules por mol. Na reação, a gente tem 3 mol de água, então a gente vai fazer vezes 3. Não temos mais nenhum produto, então a gente vai pegar tudo isso do produto e subtrair do somatório da entalpia do reagente. O único reagente que a gente vai considerar é o CH3OH, o O2 não, que é substância simples. E o CH3OH, que é o metanol, né? A gente tem menos 239 kJ por mol. Como a gente só tem um mol, seria vezes 1,
então tá tudo certo. Como aqui a gente só tem desse lado, eu vou tirar o colchete, né? Porque a gente só tem aí o menos 239. Já vou fazer um ajuste, porque aqui, ó, a gente vai fazer entalpia do produto menos a do reagente. A do reagente é de menos 239, certo? Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente vai ter lá, fazer aqui, menos 393,5 vezes 2, que a gente vai ter menos 787, menos, vai ser menos 241,8 vezes 3, isso vai dar menos 725,4. Aí aqui é atenção, porque a gente vai fazer menos 239. Então, isso vai se tornar mais 239. Então, a gente vai fazer lá, menos 787 com menos 725,4 mais 239. Vamos encontrar aqui 273,4 kJ por mol. Como a gente encontrou um valor negativo de ΔH, essa reação a gente vai classificá-la como uma reação exotérmica. E um problema como esse, pessoal, necessariamente a gente teria que encontrar um valor negativo, justamente porque o próprio enunciado já tinha dito que é uma reação de combustão. E a gente confere que reage com O2, forma CO2 e água. Se a reação de combustão, ela teria que ser exotérmica. Então, a gente comprova encontrando aí o valor de ΔH negativo. Show de bola? Pessoal, vou dar uma parada na aula aqui para dar uma cortada no vídeo, né, para não ficar muito grande. E aí, na nossa próxima aula, eu continuo explicando para vocês os 2 próximos métodos de termoquímica, tá bom? Um abraço!